Eu quero apenas trazer em rápidas palavras 4 passos para chegar-se até a Deus. São 4 passos que o homem, a mulher, precisam fazer para chegar-se ao Senhor nosso Deus. O primeiro passo que o homem, a mulher, o homem de Deus, que deseja se tornar um instrumento nas mãos do Senhor, o primeiro passo que o indivíduo, que o ser humano requer fazer, ele precisa amar a Deus. E alguém pode até se perguntar: amar a Deus? Eu amo ao Senhor, eu amo Deus. Você já ouviu um eu te amo hoje? Infelizmente esta palavra, esta frase, ela anda distante de nossos lares, distante das pessoas. As pessoas só conseguem descrever que amam alguém, na sua maioria por interesse, ou por uma data natalícia, ou por uma comemoração, como por exemplo o Dia dos Pais, das Mães, aonde o ser humano diz eu te amo, mas na sua maioria, infelizmente, é por causa de interesse. Só que Deus é o oposto. Deus, Ele deseja te salvar, te livrar da mão do inimigo de nossa alma. O desejo de Deus é te arrancar de um caminho largo, espaçoso, ao qual você tem trilhado. E este caminho espaçoso e largo, ele tem nome, é Hades. E o que é isso, missionário Ivan? O Hades, ele é o inferno, ao qual está designado para o inimigo de nossa alma. A cada dia, o amor se parece mais escasso. No entanto, há uma boa notícia quanto ao amor. Vamos falar do amor de Deus. Entenda que Deus te ama e já fez por você o que ninguém foi capaz de fazer. Entregou o seu único filho Jesus Cristo por amor a você. Em João capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais lido pela raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Cristo ter morrido na cruz não foi para que eu e você viéssemos ter um carro, ter uma fazenda, ter muito dinheiro no bolso. O desejo de Cristo de ter morrido naquela cruz foi de nos dar a vida eterna e salvar nossa alma. Você está aí vendo alguns jovens que vão entregar um folheto a você, que você receba, que você medite, que você reflita sobre cada palavra que está nesses versículos deste folheto. Pois o nosso desejo, poderíamos estar em nosso lar descansando, mas nós estamos aqui pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é isso aqui, é compartilhar, é dividir, é ofertar para alguém que necessita. Embora nunca tenhamos sido merecedores de tão grande amor, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos amou. A Bíblia é repleta de passagens que falam do amor de Deus. E eu quero citar Romanos capítulo 5, versículo 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Nós estamos aqui porque um dia
alguém falou do amor de Deus para nós. E não falou de qualquer forma. Falou do que Cristo fez por nós. Talvez alguém possa até dizer: ah, eu tenho Deus. Eu não tenho dúvida que você tem Deus. Mas o plano de salvação está fundamentado em Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que todo aquele que confessa a Cristo perante a igreja, perante os homens, Deus irá confessá-lo diante dos anjos que estão no céu. O nosso amado irmão Edilson, que aqui cantou, fez um dia a sua confissão de fé. Se você perguntar para ele ou para qualquer um que aqui está, se ele está arrependido, pelo contrário, o arrependimento é: por que nós não aceitamos antes, quando ouvimos pela primeira vez? Sabe por quê? Porque o amor de Deus é Ele que preenche o vazio da nossa alma. O amor de Deus é Ele que vai sucumbir à tristeza, à angústia, o sofrimento da alma. O amor de Deus, Ele vai superabundar aonde abundou o pecado de outrora. Somos livres em Cristo, e por isso aqui estamos dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama, e Ele quer salvar a tua alma. O texto sagrado diz: o amor de Deus é sublime. João, o apóstolo do Senhor Jesus, afirma em João capítulo 15, versículo 3: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Deus deseja que você seja amigo dele quando você confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque até então, se não houver a confissão pelo nome de Jesus, eu e você somos apenas criatura, igual a um gado, igual a um animal irracional. Somos criatura. Mas no momento em que nós confessamos a Cristo, nós pertencemos, filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, está escrito. Isso aqui é a Bíblia que diz. Não é a história de Caruchinha, não é a história do irmão Ivan. Isso aqui é em qualquer Bíblia que você lê. João capítulo 1, versículo 12. Mas a estes que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem confessa Jesus como Salvador. Ah, irmão, quer dizer que eu não sou? Pela Bíblia? Infelizmente não, você tem que confessar. Ah, irmão, e como é que eu faço? Eu tenho que dizer perante a igreja dele, perante o público, que eu aceito como meu único suficiente Salvador. É a Bíblia que diz. Segundo passo, eu preciso reconhecer meus pecados. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu não desejo mal para ninguém, eu não matei ninguém, não mato ninguém, não firo ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, eu não machuco ninguém, eu estou disponível para atender a todos quando precisar. Mas só que sobre você, sobre mim, existe uma natureza adâmica caída, pois o pecado ao qual foi nascido lá no jardim do Éden, quando Eva pecaram e expulso do jardim foram, o homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem se distanciou de Deus. O homem não tinha mais como poder dialogar com o Senhor. Hoje os homens estão tentando se esconder de Deus, de trás de suas desculpas. Eu não tenho tempo para ir à igreja,
eu não posso ir a um culto, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para ler uma Bíblia, o meu tempo está escasso, eu não tenho tempo para nada. Mas a primeira pessoa, quando ele se encontra em apuro, ele recorre a Deus. Por que não recorre a Deus quando está com saúde? Por que não recorre a Deus e busca a Deus quando tudo está favorável para ele? É porque o homem, ele quer colocar as coisas desta terra acima de Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode se igualar a Deus. Ninguém pode chegar ao nível de Deus. Deus é santo. E Deus requer que seus filhos sejam santos. Por último, terceiro passo, penúltimo aliás, busque a Deus e vá ao encontro do Mestre. Além de reconhecermos nossas falhas, é necessário entendermos que somente por meio de Cristo podemos obter o verdadeiro conhecimento da verdade que nos aproxima de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37 diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha para Deus, venha para Cristo, se aproxime de Cristo. Quarto passo, receba o Senhor, pois somente Ele pode te salvar. Somente Ele. Jesus disse no Evangelho dele, segundo João escreveu, capítulo 14, versículo 6: em verdade vos digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro intermediário, não tem outro assessor, não existe uma porta de escape. Tem que passar por Jesus. Para chegar a Deus, eu preciso confessar Jesus. Para encontrar-se com Deus, eu preciso dizer para Jesus que eu sou dependente dele. Vou lhe dar um exemplo de um homem religioso. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o texto fala sobre Cornélio. Diz a Bíblia que Cornélio era homem temente a Deus, homem piedoso, homem que não havia sequer nenhuma brecha de erros. Não existia enganos em Nicodemos, em Cornélio. A Bíblia diz que ele dava suas esmolas, ele fazia o seu trabalho social. Mas Cornélio tinha algo que chamava a atenção dentro da sua alma. Ele ouviu falar de Cristo. Ele ouviu o que aconteceu em Jerusalém. A Bíblia diz que ele manda chamar Pedro, Simão. Simão está orando na casa de um outro homem chamado Simeão, o curtidor. Diz que ele está no segundo andar orando, se apresentando, fazendo a sua oração. Quando Deus lhe dá uma visão, Cornélio está orando também em casa. E Cornélio diz: eu quero que Simão Pedro, ele venha falar de Jesus, o Nazareno, porque eu quero aprender e saber como devo alcançar a salvação da minha alma. A Bíblia diz que seus servos e conservos vão à procura de Simão Pedro. Quando chegam na casa do curtidor, perguntam se Pedro, Simão está. Dizem que ele está orando e chamam ele. E quando ele desce, ele vai para a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, diz a Bíblia, ele havia convidado os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, todos quanto ele conhecia, estavam na residência de Cornélio. E quando Pedro se apresenta, diz a Bíblia, Cornélio levanta, dobra o seu joelho, se inclina diante de Pedro e diz: salva-nos. Sabe o que Pedro diz? Pedro responde: levanta, não te ajoelhe diante de mim, porque homem pecador sou eu. Também sou carente de misericórdia e de perdão de Deus.
Só existe um que pode dar perdão para o homem, a saber, Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia diz que Cornélio diz: olha, está aqui minha família, meu povo, meus vizinhos, colegas, companheiros, todos quanto eu conheço estão aqui sentados, e queremos ouvir tudo quanto vem da parte de Deus através de tua vida. A Bíblia diz que ele prega, fala de Jesus, fala de salvação, e a Bíblia vai dizer que todos confessam a Cristo e aceitam Ele como seu único, suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo vai e diz para Pedro: Pedro, fale sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eles não sabem o que é isso. Pedro pergunta para Cornélio: vocês sabem o que é o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? E ele responde, Cornélio: nunca ninguém falou desse poder. E a Bíblia diz que no abrir e fechar da boca de Pedro, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. É assim que nós nos sentimos quando alguém falou de Jesus. A nossa alma se encheu de gozo. Sabe o que é isso, Espírito Santo? Que esta alegria não tem dinheiro no mundo que compre, que roube. Não há ninguém que tire essa paz que sentimos no nosso ser, porque o Espírito Santo é que rege, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que administra agora a nossa vida. Louvado seja Deus.